Às vezes tem casos que o selo mecânico, o sistema de selo mecânico, ele é mais caro e mais complexo do que a própria bomba. Às vezes a bomba custa 50 mil, o selo mecânico com conjuntos, etc., custa 80, 100 mil. Caramba. Então, então assim, as soluções engenheiradas de selos mecânicos, eles são bem complexos. Tem selo mecânico, por exemplo, de turbomáquina que custa R$ 1 milhão. Pessoal, hoje estamos recebendo o engenheiro Miceli Camargo. O Miceli, ele já tem aí mais de 20 anos de carreira. Ele atuou como engenheiro de vendas e aplicação na área de bombas e equipamentos industriais e também se especializou na didática e metodologia do ensino superior, além de ter concluído o MBA, né, de executivo em marketing pela FGV. Ele é criador do canal Engenharia e CIA, hoje referência em conteúdo técnico em língua portuguesa. Miceli já lançou mais de 15 cursos e ministra treinamentos corporativos em parceria com outras empresas. Vamos lá para o nosso episódio de hoje. Está no ar mais um DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle de automação, sou diretor aqui no Grupo DAP e hoje está conosco o Miceli, tá? Ele é engenheiro e especialista em bombas, então fique à vontade para se apresentar, Miceli. Bom, primeiramente agradeço aí pelo convite, sou Michele Camargo, né, todo mundo erra o nome, Miceli, Michele, Miceli, Michelin, e por aí vai, né, e eu sou engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá, e tenho atuado aí na área de bombas nos últimos 16 anos, tenho 20 anos de carreira, né, e a engenharia em si surgiu quando eu saí da faculdade, e eu queria continuar fazendo aulas, e isso foi em 2016, então quase 10 anos já que a gente começou Caramba. o canal, né? Como eu sempre fui paralelo, então não foi uma coisa focada, né? A gente sempre... Hoje são dois canais, um voltado só para bombas e equipamentos e o outro voltado para academia, para assuntos acadêmicos. Já deve ter uns 600 vídeos, videoaulas lá disponível para galera. Legal, show de bola. Mas hoje você está focado 100% aí na engenharia e CIA. Isso. Aí eu fui levando em paralelo, né? Aí eu trabalhei 8 anos numa empresa de selo mecânico, numa multinacional, que foi aí que começou a nossa experiência com bombas, porque para aplicar bem selo mecânico, entender por que quebra, você precisa entender o funcionamento das Sim. máquinas. Foi aí que começou o aprofundamento. E eu fui levando isso em paralelo, e era mais por um hobby, né? O meu objetivo, até quando eu abri engenharia civil, foi assim: no futuro eu quero ser consultor. Para eu ser consultor, eu tenho que ser consultado. Para eu ser consultado, eu tenho que ser conhecido, né? E daí, como o pessoal começou a falar que eu explico umas coisas difíceis fazendo parecer fácil, Ah. aí eu comecei a acreditar nisso, né? E aí o pessoal começou a pedir para eu fazer cursos, e aí eu fiz o primeiro curso chamado Vibrações Mecânicas, que é uma das matérias mais difíceis da faculdade de Engenharia Mecânica, né? Então eu apanhei pra caramba para fazer, eu falei, agora vamos começar, né? E Fiz o mesmo mais assim eu fui difícil, levando. agora libera o caminho aí. Exato. Aí eu fiz depois de resistências materiais, depois fiz transferência de calor, aí também de mecânica dos fluidos, estou quase terminando. E aí nesse meu tempo, fui trabalhando numa empresa, saí, aí eu pensei comigo, né? Agora eu preciso fazer e esses cursos, né? Tem cada um deles tem 150 vídeos, 200, dependendo do tema, são temas bem vastos, né? Sim. Então eu falei, eu preciso de ter um curso mais rápido. E aí, analisando na época que eu dava aula na faculdade, mais as dificuldades que a gente via, eu comecei a perceber que o pessoal tinha muita dificuldade de entender a questão do tamanho da bomba. Qual bomba é a certa para mim? É a pequena, a grande, né? Então eu brinco, eu até coloco nas publicações uma bombinha pequena e uma grande, né? E boa parte dos problemas que eu via em campo, que a gente fez vários estudos de causa raiz de selo mecânico quebrando, uns 80% tinha a ver com a bomba errada. E a Tá. bomba errada Não era nem significa... pequena nem grande, mas estava dimensionado errado. A bomba errada, que pode ser o tamanho da bomba. Então, a bomba centrífuga, principalmente, se o pessoal pensa, ela tem aquela curva grandona assim, qualquer lugar que eu trabalhar ali, tá beleza. Não, não é. Isso não é verdade. Tá. Se você trabalha, dependendo do ponto que você trabalha, você vai ter um alto índice de quebra. Então, é mais ou menos verdade que você pode trabalhar em qualquer ponto.
Então, e aí boa parte dos problemas que a gente percebia tinha a ver com a bomba muito grande em termos de vazão. Tinha que Tá. trabalhar muito próximo do zero dela, da vazão baixa. E isso gera uma série de problemas hidráulicos, né, que tem a ver com o projeto e tudo mais. E E até aí, elétrico, né? Porque se eu trabalhar com baixa rotação sim, também, esse é um outro sobre ponto. temperatura e Sim, tal, né? e esse é um outro ponto, que se o pessoal que a gente estava falando até fora do arco de inversor, Sim, se você sim, começa a trabalhar com inversor muito baixo, vai dar sobreaquecimento do motor. sim. Aí é um outro Tem que pôr ponto que. ventilação forçada e tem um E monte de aí, coisa. isso você sabe melhor do que eu, né? Que o inversor de frequência tem que saber programar, né? Se Sim, você não parametrizar. sim, Eu, exatamente. na época que eu trabalhei com assistência técnica, eu tive que mandar técnico várias vezes. Chegava lá, às vezes o fornecimento não era nem o inversor de frequência não era nem da empresa que eu estava trabalhando. E aí chegava lá e o problema era no inversor de frequência. Sim. E acho que o problema, acho que a grande questão, na verdade, do inversor de frequência é começar do jeito certo, né? Porque depende muito do fabricante, e aí, né? Mas assim, ele vai gerando falha, o cara vai programando, e se o cara não segue o caminho certo, né? Ele vai gerando falha. Uma coisa que você falou da bomba, né? Bomba dimensionada errada. O inversor também. Se você. A primeira coisa que você tem que fazer é os parâmetros do motor, né? Tensão, corrente, potência, tudo, os parâmetros do motor. E hoje tem uma facilidade, para quem sabe trabalhar com inversor, tem uma facilidade, tem um auto-tuning. Então você põe ele para rodar, né? Põe a bomba lá claro, não pode sem fluido, senão Vai dar pau, né? vai dar pau, queima o selo. Mas você coloca a bomba lá com um pouco, né? Carga tal, e coloca ele para se auto-sintonizar, ele vai fazer uma auto-sintonia. E aí ele já pega muitas características ali no autotuning e depois é só você ir parametrizando. E aí teve vários casos que o problema era o inversor de frequência mal parametrizado. E Sim, aí a solução, teve que chamar meu irmão de eletricista, eu chamei ele olhou lá, encontrou, porque eu só sei como funciona, eu sou, só o princípio. inclusive até o curso nosso de motor elétrico, eu falo que é a visão do quem não é da mecânica, quem não é da Quem não elétrica, é da elétrica. aliás, é sobre o motor elétrico. Então, o que que eu preciso saber do motor? Como que ele E funciona? tem muita mecânica também no motor Sim, elétrico, né? sim, então a gente aborda a parte de elétrica, mas assim, e a parte do fluxo? Não, deixa o parte do fluxo com o Sim, pessoal da elétrica. sim, Mas como funciona, como aplicar, né, para você, é o mínimo. Então, assim, eu falo assim, se você é da elétrica e quer fazer uma coisa, não faz não. sim, Porque você tem que estudar com o curso do professor lá de engenharia elétrica. Agora, exatamente. você é usuário de motor, aí o meu curso é para você. É mais ou menos essa ideia, né, Legal. que a E, gente vê. assim, você falou agora, seu irmão é engenheiro eletricista, você é mecânico. Como que começou isso? Lá na sua cidade tem mais incentivo? Você começou pelo técnico, profissionalizante? Qual que foi a história aí de você cair na engenharia? Eu sou natural de Itajubá mesmo, né? O pessoal falava que eu era da turma da minhoca, né? Da mesma da própria Ah, terra, né? Como diz. Eram os apelidos de quem era de Itajubá. E eu ah, sempre fui fuçador. Então eu sempre gostei de fuçar e eu sempre tive facilidade com matemática. Eu sou de escola pública, né? Então eu estudei na escola pública a vida toda, inclusive faculdade. Por isso que eu faço tá. muita coisa gratuita também, porque a sociedade só sou o que eu sou porque Sim, fiz a entendi. escola pública estadual, Major João Pereira, lá em Itajubá até o segundo ano. E depois como eu era fuçador, eu tinha facilidade com física e matemática. Aprendo fácil esses assuntos. E não poderia. Minha irmã já estava estudando fora. Eu sou o mais novo. Meu irmão já tinha entrado na faculdade. Aí minha mãe falou: ó, tenta passar numa escola que dê para pagar, que não precisa pagar, e de preferência que seja Itajubá. Aí tem a Faculdade Universidade Federal de Itajubá, na época EFEI, Escola Estadual, Escola Superior, né, de Engenharia. E aí eu optei pela mecânica porque eu tenho mais simpatia pela mecânica. Legal. Para mim, eu brinco até hoje, né, que o painel elétrico para mim é uma caixa com um monte de fio entrando, coloridinho, e um monte de fio saindo. É claro que eu sei que tem cada um tem sua função, mas Sim, sim. eu sei que tem coisas que é até simples, mas não é muito, né, não é muito a minha praia, né? Mas é bacana, cara, porque eu fiz técnico em mecânica, né? É, era mecânica, em 2000 era mecânica com ênfase em automação, não era mecatrônica ainda. E aí depois meu primeiro emprego foi técnico mecânico. Eu trabalho também faz mais de 20 anos com manutenção. E eu comecei, era muito manutenção mecânica, só que eu sempre gostei de elétrica também, né? E aí acabou que eu fiz o Senai de elétrica, depois, né, fui indo. No final
eu estava mais no final da minha carreira que eu estava trabalhando, eu trabalhava muito mais com elétrica e automação do que com a mecânica. Mas eu sempre falava para a turma, eu falava: "Cara, a mecânica, tem algumas peculiaridades que não vou falar um palavrão aqui, mas que é complicado o cara manjar, É. né. Não, Sistema de engrenagem, essa parte de bomba, resistência ou tecnologia dos materiais, vamos falar dos materiais como um todo, né. Cara, é bem complexo, né, você desenvolver um material ali, saber o aço, o quanto que vai, né, tem a curva lá, ferro-carbono, cara, tem um monte e de tem todo o coisa que processo de fabricação e montagem também. exatamente, os ajustes e Então, tudo assim, mais. teve uma empresa que eu assessorei algum tempo atrás, que eles estavam acostumados a trabalhar com um chassi e uma bomba monobloco, bomba centrífuga monobloco e uma bomba de vácuo monobloco no mesmo chassi, fazendo uma determinada atividade. E aí eles decidiram fabricar, copiar, na verdade, uma máquina toda mecânica, toda louca lá, assim, é louca que eu falo, toda cheia de procedimentos de montagem. E aí eu perguntei pro engenheiro responsável: "Você já trabalhou com fabricação?" Aí ele falou: "Não." Cara, você não tem noção do buraco que você tá se metendo, Não vai sair né. mais desse buraco, porque Conclusão, já fazem 2 anos, tentaram fabricar vários equipamentos, já gastaram quase mais de R$ 3 milhões e não tem até agora não tem nenhum equipamento confiável. Por quê? Porque não é só, pra você achar que mecânica é só botar as peças uma na outra e apertar parafuso, é a mesma coisa que falar que elétrica é só você espetar o fio vermelho, que é o que o pessoal zoa, né? O pessoal exatamente, da mecânica fala: liga o você fiozinho, fica o ligando, preto e o vermelho. tem que ser o preto e vermelho, senão eu não sei fazer", Mas né? olha, ontem eu vi no LinkedIn que houve uma fusão da Andritz com a Schuller, empresa Schuller, inclusive Aham, teve uma conheço as participante aqui 2. da Schuller. Cara, as 2 são alemãs, né, e pensa bem, tudo que você vê de mecânica, né, que ou, gente, eu não aqui a gente é um livro aberto, tá, tem muitas outras nações que são boas também em mecânica, mas o que eu mais vi na minha carreira profissional foi alemão, suíço e italiano, Cara, tá. alemão é fora de série, Alemão, suíço e italiano, as então máquinas alemãs são sensacionais. os caras fazem há muito tempo, eles trabalham a mecânica há muito tempo. E por isso que eu tô falando, é tão complexo que tem muitos países emergentes aí, não vou falar o nome, tá? Tem 2 principais aí, que eles tentam desenvolver com a mesma qualidade, só que é muito know-how, é muito Eles tempo. vão ficar bom, mas vai demorar algumas Vai demorar, décadas ainda vai para demorar, vai pra ficar demorar. lá. Como era o produto japonês na época depois da guerra, né. Exatamente. Hoje, os produtos japoneses são excelentes, Então, mas tinha uma época que eles e eram o Japão foi no lado da eletrônica, né. Pós Segunda Guerra, foi a Alemanha aqui com a mecânica, né, porque teve a recuperação, tem todo o incentivo e tudo mais dos outros países, os países, né, do eixo que perderam lá. E aí teve, né, os Estados Unidos ajudar a Alemanha, o Japão também. Então, eles subiram com 2 potências, um na eletrônica e outro na mecânica, mas eles já tinham, a Alemanha já tinha há muito tempo. O suíço, tem muita máquina suíça que eu trabalhei, que eles falam que é um alemão, né, mas um pouquinho mais detalhista. Porque, cara, a estética é muito bonito, cara, muito não, além do bonito. equipamento ser bom, ele é bonito, né. Exatamente. A única coisa que é o BBB, né, bom, bonito, barato, ele só não é barato, né. Não, não é, não é. Mas é bom e é bonito os equipamentos de modo geral, né, é É. impressionante ali, realmente. Cara, isso eu vejo, né, outro dia o pessoal da Endress estava aqui. E eles fazem, os dispositivos para instrumentação, e é um acabamento muito bonito também. Eu falo: "Ah, cara, tem muitas empresas aí que ela desenvolve uma puta de uma tecnologia, tal, é funcional e tudo, mas você vai ver estética, né, e outras, né, cara, que tem um monte de ano aí, ainda se preocupa com a estética. Nessa parte de bombas, que a gente vai falar hoje, né, você falou ali da parte de curva da bomba, a gente estava falando, a respeito ali com o inversor de frequência. Explica um pouquinho pra gente, né, a respeito disso. Vamos direto ao ponto, como que eu dimensiono uma bomba do jeito certo? Bom, primeiramente a gente tem que separar, o universo das bombas. Tá, O primeiro ponto é que às vezes o pessoal que, por exemplo, começa a trabalhar na mecânica, na área de hidráulica, ele vai estar mais acostumado com bombas de engrenagens, bombas de pistão, que colocando tudo no balaio só, as bombas de deslocamento positivo ou também bombas volumétricas. tá. Essas têm um determinado comportamento.
E no outro balaio, Só para contextualizar, de deslocamento positivo, no caso de fluido água, por exemplo, que tipo que eu tenho? Eu tenho de pistão ou assim, palheta? existem, é que para água, normalmente, a gente vai trabalhar mais com bomba centrífuga mesmo, exceto se você tiver alguma restrição, né? Então, assim, nesse balaio de bombas, sei lá quantos tipos de bomba que tem, você consegue colocar em 2 balaios. Tá. As chamadas máquinas de fluxo e as chamadas máquinas de deslocamento positivo. O que eu costumo brincar? Você faz a pergunta, é bomba centrífuga? Não. É bomba axial? Não. Então é bomba de deslocamento positivo? Positivo. Muito provavelmente. Por quê? Porque tem uma bombinha lá que até hoje eu não sei ainda, que é a bomba helicoidal centrífuga, que ela tem efeito centrífugo, mas também tem um efeito de bomba de deslocamento positivo. Eu acho que é a única que é híbrida. Todas as outras, ou é uma coisa, ou é outra. Então eu tenho comportamentos totalmente diferentes. Então, se você for acostumado com bomba centrífuga, se você pegar a bomba de deslocamento positivo, bomba de engrenagem, bomba de pistão, bomba de palheta, bomba de parafuso, bomba de diafragma, de pneumática, sei lá, tem trocentos tipos aí diferentes. Então, se você não está acostumado, vai estudar essa bomba de deslocamento positivo, porque o comportamento dela é totalmente diferente. Agora, por que a bomba centrífuga ela acaba sendo a bomba mais comum? Porque ela é uma bomba que é relativamente barata, e uma bomba pequenininha uma bomba pequenininha, ela consegue fazer, vamos dizer assim, deslocar um volume muito grande de produto. Então, se você pegar 2 bombas, uma centrífuga e uma bomba de deslocamento positivo, com o mesmo volume, vamos dizer assim, de equipamentos, a bomba centrífuga vai fazer 10 vezes mais vazão do que uma bomba de deslocamento positivo. Isso é bom no caso da mecânica e no caso da elétrica também, né? Por causa da economia da energia elétrica, né? Sim, sim. E aí, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a maneira de você especificar a bomba ou dimensionar a bomba, porque especificação entra, às vezes o pessoal pergunta qual é a diferença. Dimensionamento é achar o tamanho. Tá. Especificação é achar a bomba no tamanho certo, que vai fazer o que eu quero com os materiais adequados. Então, às vezes, a bomba, ela atende em termos de tamanho, mas não atende em termos de materiais. Ou, às vezes, eu preciso colocar um selo mecânico mais complexo. Às vezes, tem casos que o selo mecânico, o sistema de selo mecânico, ele é mais caro e mais complexo do que a própria bomba. Às vezes, a bomba custa 50 mil, o selo mecânico com conjuntos, etc., custa 80, 100 mil. Caramba. Então, assim, as soluções engenheiradas de selos mecânicos, eles são bem complexos. Tem selo mecânico, por exemplo, de turbomáquina que custa R$ 1 milhão. Porque a máquina custa 15 bilhões. Então, são, acho que 15 bilhões, mas que muita, assim, se o selo é 1 milhão, a máquina custa 20 milhões, 30 milhões, né? São máquinas bem complexas. Então, assim, para chegar no dimensionamento, na verdade, não interessa qual é a bomba. O que eu preciso saber é, eu tenho uma bomba, uma posição, eu vou tirar o produto daqui e vou jogar o produto para lá. Beleza, qual que é isso? Isso aqui é que a gente chama de altura geométrica. Aqui é o primeiro erro, porque o pessoal confunde a altura geométrica, que é sair daqui e jogar para lá, como se fosse a altura manométrica da bomba. Porque a bomba vem lá, o metro vem metro, o pessoal acha que é metro de coluna d'água, que é um outro erro. Sim. É metro de coluna d'água se for água, é metro de coluna líquido. Então, quando você seleciona uma bomba e que você chega na altura manométrica de, sei lá, 50 metros, é 50 metro de coluna de líquido. Por quê? Porque se for água, eu tenho que multiplicar pela gravidade mais a massa específica da água. Se for óleo, vai ser do óleo. Então, assim, eu tenho produtos com densidades. Na engenharia, a gente fala, na mecânica, né? A gente fala massa específica, mas a maioria das pessoas conhece como densidade, com produtos com densidades diferentes. Então, cada produto, então 10 metros de coluna de água gera uma pressão de 1 bar. Se for 10 metros de coluna de mercúrio, vai gerar 130 bar, porque o mercúrio é 13 vezes mais pesado que a água. Tá. Então, isso vai afetar o motor, que é uma das coisas que às vezes acontece. O pessoal pega uma bomba que nasceu para trabalhar, vamos dizer, com água, e daqui a pouco ele coloca um produto mais pesado e mais viscoso que a água. O que acontece? A bomba vai perder o desempenho, vai dar... Quem que vai abrir o bico normalmente é o motor, que ele vai aquecer, que ele vai demandar uma potência maior. Então, uma vez que você sabe, então, você tem a altura geométrica, e aí você tem que ter o traçado da sua instalação. Por quê? Porque se uma coisa Geométrico ali? você precisa saber. Por quê? Você precisa saber quantos cotovelos vai ter, quantas válvulas vai ter, qual que é o comprimento de tubulação, se vai ter um trocador de calor, sei lá. Instruções, válvulas, tudo isso. Porque uma coisa é o famoso uma coisa, outra coisa. Então, instalações diferentes
eles vão gerar pontos de operação diferentes, que estavam do que a gente estava falando fora do ar. Sim, Então você sim. tem a curva da bomba, ela está aqui assim. Essa curva, que ponto que a minha bomba vai trabalhar? Vai depender da curva do sistema. Eu estava falando disso essa semana, inclusive, que ela tem esse formato assim. Então, se eu fecho uma válvula, por exemplo, eu mudo a minha curva do sistema. Que é o caso do inversor. Se eu aumento a rotação, eu jogo para cima. Se eu diminuo a rotação, eu jogo para baixo. Então, eu consigo ajustar o ponto de operação com essa brincadeira, vamos dizer assim, de alterar a rotação, falando especificamente da bomba centrífuga. Eu consigo alterar a curva em função da variação da rotação. Então, no primeiro momento, para chegar no tamanho da bomba, eu não preciso saber qual bomba é. Aí depois eu vou perguntar, o que eu vou fazer com essa bomba? Aí você fala assim, vou bombear água. Mas que água? Aí eu vou puxar a água aqui do açude. Esse açude, que jeito que é? Água limpa ou água suja? Não, água suja. Então não vai... Pode ser bomba centrífuga? Pode, mas tem que ser bomba centrífuga que consegue trabalhar com sólido. Sim, os minerais ali. Aí você fala assim, não, é um produto bem viscoso. Bom, produto bem viscoso, a bomba centrífuga já não vai trabalhar direito. Até uns 200 CP, até vai. Acima disso. Ela dá retorno Não, interno? porque, porque tem uma coisa, que é um ponto que o pessoal também não aborda, que você tem que... A curva da bomba que a gente pega, que tem aquela curvinha assim, Sim. ela é feita com teste em água na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, qualquer gráfico que você pega, a não ser que o fabricante fale, teste feito, tal, tem que ser o gráfico específico. Então, por exemplo, uma empresa, uma indústria química vai lá e comprou uma bomba. Aí ela exige que a empresa entregue uma curva fidedigna com o produto que ela está bombeando. Agora, se for a curva padrão, é feita com água. Então, o que vai afetar uma bomba? Afeta a viscosidade, afeta a massa específica. Se você troca esses dois parâmetros, que é trocar o fluido, é mais viscoso ou menos viscoso, a bomba perde desempenho. Então, a Tá. viscosidade, assim, o que é a viscosidade? Né? Tem uma teoria da viscosidade, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque para falar ela é meio complicadinha. Mas traduzindo, o que é a viscosidade? É a dificuldade do fluido escoar. Sim, sim. É o exemplo, por exemplo, mel. Se eu pegar esse copo aqui, virar água, cai na mesma hora. Se for mel, pode ser que eu faça assim, de ponta cabeça ainda não caia. Por quê? Porque o mel ele é mais lento ele é mais difícil de escoar. Então, a viscosidade traz essa informação. Então, ó, na mecânica dos fluidos, a gente chama isso de atrito viscoso. Mais viscoso, ele escoa mais fácil? Não, mais Contrário. difícil. É o contrário. Tá, Quanto mais viscoso, mais difícil é de escoar. certo. Então, se você pega, por exemplo, uma bomba dimensionada para água, que tem massa específica 1.000 kg por metro cúbico e viscosidade 1 CP, e aí você fala assim, eu vou usar para óleo que tem 800 kg por metro cúbico. Você fala, opa, já tem 200, 20% aqui no peso. Só que a viscosidade do óleo, ao invés de ser 1 CP, ele vai ser 20, vai ser 30 CP, 40 CP, vai depender do óleo. Tá. E aí, o que vai acontecer? A curva que estava assim, aí você tem que entrar na norma, aí tem, por exemplo, a norma da ANSI, que você consegue ajustar a curva da bomba. E aí, quando você joga esses fatores de ajuste, é sempre jogando para menos. Então, você tem uma curva aqui. Aí, você vai pegar o fator lá 0,7. Você pega, dependendo da viscosidade, você perde 30%. Ele já achata a sua curva. Aí, você perde rendimento, você perde potência, você perde rendimentos, você perde vazão e você perde altura manométrica nessa brincadeira. Então, o rendimento piora, a vazão é menos e a potência é menos. Então, as características principais para mim é dimensionar, né? Dimensionar, na verdade, é colocar o tamanho da bomba certo, Sim. certo? Você falou. E especificar é colocar todas as características. Mas, para mim, o líquido, né? Você tem que saber qual é o líquido, em que Da onde condição. para onde que Isso. eu vou transportar esse líquido. E como que você vai transportar isso. Tá, e qual caminho ali? Isso. Porque aí você vai. Aí, ao calcular tem casos, por exemplo, que você tenha, por exemplo, uma altura geométrica de 20 metros, você faz o cálculo da perda de carga e dá 200. Você tem que arrumar uma bomba de 220 metros. E aí, se o camarada faz, é 20 metros aqui, eu vou chutar um pouquinho a mais, 10%. Não, ele pode errar totalmente. Depende do sistema. Quanto mais complexa a instalação, pior é. Sabe um ponto legal que você tocou aí, cara? Você falou da ANSI. Agora, me explica uma coisa. Por que que parte de tubulação, né? Inclusive bomba, né? Válvula e tudo mais. Aqui no Brasil é mais polegada do que milímetro. Porque é muito difícil você achar alguma coisa DIN, né? De conexão, de válvula, de tudo. É bem difícil.
É, Historicamente, eu não sei te falar, né? Eu não tenho essa informação. Eu acredito que é mais uma questão, assim, de influência mesmo americana. No Brasil tem muita coisa americana sim, e o sim. americano, por si só, ele utiliza muito hoje, praticamente, só os Estados Unidos usa o sistema inglês. Até a É, Inglaterra já, já já não usa o usa sistema mais. internacional. Então, como os Estados Unidos ainda é muito forte, né, na sua influência também industrial, e aqui no Brasil especificadamente a gente também tem muita influência, então você acaba tendo mais essa característica. Tanto que a chave de bolsa às vezes você tem que ter as duas, né? Milímetro, É, senão você não quem faz, trabalha né? na manutenção aí tem, né? Carrinho de ferramenta tem que ter os dois jogos Essa ali, né? semana mesmo eu vi assim, uma postagem no LinkedIn dizendo assim, ferramenta em milímetro e em polegada. Querendo dizer que, acho que é 3,16 é 3 milímetros, uma coisa assim, eu não lembro, Um oitavo. um Um oitavo, eu não oitavo é lembro as 3 medidas milímetros. certinho ali. Só que assim, você pega, dependendo da medida ali, você pega uma outra chave, não funciona, Não, não dá não é. certo. É Ela fica. compatível ali, mas não, não, Dá, não vai dar se for um medida. serviço meia boca, dá pra fazer. Agora, É, serviço de responsabilidade não dá pra. Ou é não chave, dá. ou tem que ser chave em polegada ou chave em Em milímetro mesmo para milímetro, dar é. certo, né? A parte das bombas, me fala uma coisa. A gente estava falando do selo, né? Que o selo, tal, tal. Mas o selo, ele é específico para bomba centrífuga, né? Não, Ou não? qualquer equipamento rotativo pode levar um Pode selo usar o selo. mecânico. Isso. E tem alguns equipamentos que utiliza a gacheta, utiliza outro tipo de vedação. O que que qual que é o parâmetro para mim diferir, né, diferenciar na hora isso aí é de projeto, mas a pergunta é mais, né, a título de curiosidade mesmo. Por que que uma bomba tem um selo mecânico e por que que a outra tem o pacote lá com gacheta montada? Então, a pergunta está falando assim: por que que eu gastaria mais comprando selo mecânico se existe a gacheta que supostamente é mais barata, né? Sim, É isso que é a pergunta que o pessoal faz. Bom, aí a principal diferença entre uma gacheta e um selo mecânico é o vazamento residual. Então, aqui aí quando eu falo vazamento residual, o que eu quero dizer? Vazamento mesmo. Selo mecânico vaza? Sim, selo mecânico vaza. Mas eu não vejo, mano. É porque a gente não está enxergando o ar e ele existe. Então, existe o vazamento no selo mecânico. Então, dependendo de uma aplicação, se é aplicação com água, se vazar água, vazou água, sim. né? Você não vai ter maiores preocupações. Agora, se você tiver um produto químico, um ácido, um produto cancerígeno, que é a realidade, por exemplo, das indústrias química, petroquímica, de papel celulose, que operam, né, produtos perigosos, aí a principal diferença do selo mecânico e a gacheta é a quantidade de vazamento que você tem. Um selo mecânico simples, ele vai ter mais ou menos 1% do vazamento de uma gacheta. Então vamos, né, dizer que você, se você pega a norma o manual de gacheta da Associação Europeia de Gachetas, de vedações, eles falam que o vazamento ideal para a gacheta é até 100 gotas por minuto, em alguns contextos. É claro que pode ser mais ou menos, dependendo da pressão. Mas o número coringa é 100 gotas por minuto. Aí, se você já foi para campo, você sabe quanto que a gente consegue contar gotas numa gacheta? Nunca. Sempre o vazamento é mais do que É isso, muito grande mesmo. né? Então, só que Você assim, pode apertar, daqui a pouco daqui a pouco já deu problema. ela senta e Que também tem a ver com o material da gacheta também, né? Então, sim. tem materiais de gacheta que são mais Tem de adequados. teflon, tem de grafite, O né. selo mecânico ele vai ter uma gota por minuto. 2 gotas por minuto é normal. Aí Tá, você fala, mas não enxergo. Você não enxerga porque você tem aquecimento. E o aquecimento, o vazamento é tão pequeno que ele faz evaporar. evapora, tá. Então, assim, teve um amigo meu dessa empresa que eu trabalhei, já é falecido, e ele me contou, e trabalhou quase 30 anos nessa empresa, e ele me contou que na época lá, na 1980, né, quando ele começou, ele foi numa empresa, pegou uma peça, o selo mecânico à mão, botou na cabeça assim, alguns dias, aonde ele botou o dedo, caiu o cabelo na cabeça dele. Então, te imagina o grau né? Ele morreu de câncer, vai saber se não tem relação com toda essa exposição que ele teve à vida aí, Caramba. né? Então, assim, então o selo mecânico ele é complicado. Então, eu sempre falo isso, eu gosto até boa a sua oportunidade de estar falando isso, porque se você trabalha numa bomba, seja ela qual for, centrífuga ou qualquer outra bomba, e você sabe que é um produto perigoso, fica esperto, porque tem vazamento residual ali. E às Tá. vezes você pode manipular, coloca luva. Não é frescura. Às vezes a gente Não, fala não, não. da mecânica, frescura, isso aqui, Não, botando creminho, não é frescura, pode ter problemas. Então você vai escolher gacheta ou selo mecânico dependendo do vazamento que você pode ter. Então tá. tem questões de segurança. Então, à medida que você não vai ver hoje, você não vê indústria química
pelo menos aqui em São Paulo, nas grandes, né, as grandes corporações, você não vai ver produto químico com gacheta. Você vai ver com Sim, selo sim. mecânico ou com acoplamento magnético. Que aí o Tá, acoplamento magnético ele vedado não elimina. tem. Ele elimina totalmente o selo mecânico. É. Então, agora, você tem casos, por exemplo, que você tem que. O produto ele é tão perigoso porque uma hora o selo mecânico vai dar pau. Então, o que, que eu faço? E aí, como que eu trato isso? Então, eu tenho dois selos, que é o que o pessoal chama Tá, de selo duplo. Eu tenho dois selos. E entre eles eu tenho um produto intermediário, que o pessoal chama de fluido barreira. tá. Então, se vazar do processo, vaza para esse, ele dilui. Então, eu vou diminuindo. Tem casos que tem Como que até tem um três. aviso, por exemplo, tem um gotejamento daquele fluido? Como que tem? Você vê Você tem duas maneiras, pela pressão e pelo nível. Então, Ah, tá. por isso que eu falei que vocês têm selos mecânicos que são mais caros, né? O sistema, porque você tem que ter um. O pessoal chama de. Na área, o pessoal chama de pote de selagem. Tá. Aqui no Brasil é muito conhecida a norma API. Então, pessoal, plano API 52, 53, 54, né? Dependendo do caso. Nesse caso, os mais usados nessa situação é 52 a 53. Dependendo de um, você vai ter pressão, dependendo do outro, não. Então, o que muda, né, nesses casos do 52, o produto vai do processo para o fluido barreiro, então o nível vai subir. Aí você manja mais do que isso que eu, vai ter um sensor ali Sim, que vai sentir ali e vai dar a automação, parar o sim, sim. equipamento, dar aviso, Concordo. etc. Se for o 53, ele vai vazar do fluido barreira para o processo, porque a pressão é Tá. maior. E aí ele vai baixar o fluido e vai acusar também. É uma É a maneira. mesma coisa quando dentro do carro, quando passa o óleo para a água para o óleo, Isso, né? exatamente, é nessa linha. Então, É, pela pressão, às vezes, pela pressão também dá para perceber que ele tem uma determinada pressão. Você começou a pressurizar, aí ele sobe, né, ele vai ter um aumento ali, vai pressurizar e a pressão vai aumentar também. que Então, legal. tem métodos aí. Eu trabalhei com gacheta, na época eu trabalhava com mecânica e tudo, manutenção mecânica, em duas partes que eu me recordo bem. Vapor, válvula, né, de aquelas válvulas grandes, tem a gacheta para vedar, e óleo térmico também. E justamente os dois tinham vazamento. Então, Então, tem uns o que que tem até acontece? a contenção. O óleo térmico tem a contenção, na verdade, e o vapor vai para a atmosfera, né, cara? Então, Então, aquilo que a gente estava falando sobre o tipo de bomba errada, também a gente vê o tipo de selo mecânico errado ou o material errado. Então, cara, é batata. Você pega, por exemplo, o que o pessoal gosta de chamar muito nomenclatura em inglês, né? Os tal dos bad actors. Chega na empresa e fala, quais são os tags que dá mais problema? Todo mundo sabe, porque é o que dá pau toda hora. Você vai pegar desses aí. A maioria, uma boa parte deles vai ser por conta da bomba errada, e uma outra parte vai ser porque os componentes são errados. Então, o selo mecânico que dá pau com muita frequência, ou é o equipamento errado, ou é o tipo de selo mecânico que não está adequado. Então, teve entendi. situações, por exemplo, que eu atendi que a empresa quebrava o selo mecânico a cada 3 meses. Eu só troquei o material, mesmo ainda não sendo o selo certo, o selo mais adequado, só trocando o material já pulou para 6 meses. Então, tipo assim, do ponto de vista lá da mecânica e tal, tá ruim ainda, mas de 3 para 6 já é melhor do que, né, quebrar toda hora. Com certeza. Então, um selo mecânico que quebra com frequência, muito provavelmente é um selo mecânico não adequado. Aí o cara fala, vou trocar do fabricante A para o fabricante B. Vai continuar o mesmo problema, porque o problema tá é mais ou menos o cara que é alcoólatra, ele só mudar de bar, né? Então ele vai continuar bebendo do mesmo jeito, né? Sim, sim. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, Vibração também atrapalha muito no caso do selo, né? O ele vai. carquejo ali. Você vai ter, por exemplo, selos mecânicos que são fabricados com silício ou cerâmica, e dependendo se ele tem particulado, antigamente tentava se fazer alguma coisa para o particulado não chegar no selo mecânico. Hoje em dia, com o silício, de certa forma, barateou, então hoje o padrão das aplicações é o selo mecânico com silício, ou silício grafite, ou silício, ou silício tungstênio em algumas situações. E aí, com a vibração, você bate silício com silício, e aí ele estilhaça, e aí um abraço. Já era. Já era. Às vezes você perde o equipamento, porque o silício é muito duro, e ele sai arregaçando geral ali. Nossa. E é bem complexo. É, o selo mecânico ele é muito, muito, muito mesmo utilizado para vedação para bomba centrífuga, né? E para água, né? É que, na Inclusive verdade, tem. assim, que a sua percepção de que selo mecânico é usado por bomba, porque a sua vivência foi com bomba. Sim,
Então, mas se você for para qualquer indústria química, por exemplo, indústria de papel celulose e tudo, você vai ver uma porrada de equipamentos, né? Então, a bomba centrífuga é a campeã, mas Sim, você vai sim. ver digestores, você vai ver reatores químicos, você vai ver agitadores, uma porrada de equipamento que usa, que são selos até mais caros do que os selos das Do bombas. que os das bombas. Os selos das bombas são os selos mais simplesinhos, digamos assim, né? Ó, pessoal, olha os profissionais aí que a gente tá trazendo, tá vendo, ó? É difícil trazer, mas a gente trouxe o Michele, ó. A É, gente trouxe e especialista aí, ó, trouxe para vocês, então, aproveite a oportunidade, não se esqueça de fazer inscrição aqui no canal, ativar o sininho e já deixar o seu like aí, ó. Prometo que eu continuo em busca aí dos profissionais, grandes players aí, como o Michele aí. Então, na verdade, para a gente falar tudo que eu já fiz ou já faço, a gente vai ter que ver uma Tem... punhada de vez aqui. As portas estão abertas aí. Porque, Eu ó, falo pro pessoal que traz conteúdo, né, cara, que, pô, aqui, né, é uma política do ganha-ganha, eu sempre falo, né, pô, a gente tem o estúdio, você tem o seu tempo, tem todo o seu conhecimento que traz aqui, e quem ganha? Quem mais ganha é o quem pessoal, tá assistindo, só exatamente. vocês, gente, porque 20 anos de experiência sendo compartilhado aqui, é claro que não vai dar para passar tudo, mas a gente filtra e passa o melhor, é ou não é? A gente vem Exatamente. aqui, tenta passar o melhor, e é assim, eu sempre tenho a Samara, tenho o Vezar, você é um também que vai voltar, vai ter vários, né, episódios que a gente vai fazer, porque é muita coisa, né, que a gente passa, e por isso que eu falo, pessoal, não perde a oportunidade, não. Faz inscrição, já ativa o sininho, porque não perder conteúdo, cara. É um conteúdo gratuito, cara. Tá aqui Então, e dentro disso disponível. que você tá falando é o que acontece. Por exemplo, você perguntou lá mais cedo sobre um dos cursos, eu tinha esquecido. Sim, sim, Um dos sim. primeiros foi justamente vedação industrial com foco em selo mecânico, que hoje eu mudei o nome para selo mecânico e vedações industriais. Tá. O que que tem nesse curso? Basicamente é toda a minha experiência, isso que a gente está conversando. Então, Olha que bacana. tudo que eu já apanhei ao longo aí Só da não precisa carreira, apanhar, né? eu já Olha lá. coloco lá, né? Por que várias coisas? Eu falo de termodinâmica. Eu lembro, por exemplo, no treinamento, quando eu fazia treinamento de selo mecânico, eu começava o treinamento falando assim, ó, hoje nós vamos falar da primeira e segunda lei de Newton. Por quê? Por que que eu gosto de fazer isso? Porque o pessoal, às vezes, tem aquela ideia, para que que eu estudo essas coisas aqui e nunca vou usar? Nossa, eu uso isso o tempo todo. Fundamento, né? Por que que o selo mecânico tem mola? O selo mecânico, pessoal, para fechar o selo mecânico. Não, quem fecha o selo mecânico, a principal força de fechamento do selo mecânico durante o funcionamento é a pressão hidráulica, exceto o equipamento de vácuo, mas nas bombas e tal, você tem lá 10 bar de pressão no selo mecânico, é a pressão da hidráulica. Mas quando você tira a pressão, não tem, se não tiver ninguém empurrando, é a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. O selo está aqui, ele só vai se mexer se tiver alguém empurrando. É o papel da mola. Então, a principal, já aconteceu uma vez comigo numa indústria de papel celulose, uma das maiores aqui do Brasil, do mundo, o equipamento estava funcionando, não estava tendo vazamento. De repente, pararam por algum motivo tal, foram ligar o equipamento vazando selo mecânico, fomos desmontar o equipamento, não tinha mola, Poxa vida. porque a mola, fazia tanto tempo que estava trabalhando, a mola acho que quebrou, sei lá, e foi embora no processo. E tava E rodando. estava rodando. Só que só foi parar, só deu vazamento, porque quando parou, aí começou a vazar parado o equipamento, aí foi desmontar e que foi ver que, por quê. Então, eu até brinco, né, se tivesse jeito de chegar lá, tipo Harry Potter, Ah, some molas, tchum, né? E a mola sumir e o equipamento tá funcionando, ele vai funcionar, porque é a pressão hidráulica que tá fechando ali. A partir do momento que eu não tenho mais a pressão hidráulica, aí que eu preciso da mola. É claro que a mola é mais ou menos assim, é igual tá todo mundo empurrando o caminhão e uma criancinha empurrando a mola. sim, Empurrando o sim. caminhão tá ajudando lá com uma Um forcinha. pouquinho ela tá ajudando, Tirou cara. todo mundo, só tem aquela, né, só tem a Sim, criancinha sim. empurrando. Seria mais ou menos essa ideia ali do selo mecânico. Então, a grande diferencial, vamos dizer assim, das minhas aulas, dos meus cursos, inclusive os gratuitos, né, às vezes não é caô, eu falo, se você quiser assistir o negócio, você vai aprender mesmo, eu não fico enrolando. Eu costumo falar assim, ó, se é segredo, não me conta. Sim. Porque se Eu for vou falar. segredo, eu vou, eu Vou cagueto. contar. Eu coloco e tal, tá nos meus materiais, eu não tenho segredo nenhum lá Tá nos certo. meus materiais, né? Inclusive, pessoal, ele vai colocar aí, vai falar para vocês no final do episódio todo o caminho para você ter acesso aí, ó. Tem um monte de treinamento. A gente vai falar sobre treinamento também, então fica até o final do episódio que tem muita coisa boa aí. Então,
Então, o que eu faço é exatamente isso, né? Os treinamentos, eles são baseados nas dúvidas que eu tive na época que eu comecei a fazer isso. Por isso que eu acho que o pessoal gosta das minhas aulas. Porque eu não pego simplesmente o livro lá e saio falando. Eu falo, não, se eu tive dúvida no assunto, e olha que eu sempre tive facilidade com matemática e física, imagina quem não tem essa facilidade. Então, por isso que eu já antecipo a possível dúvida que a Você sabe, pessoa vai ter. Então, os trabalhos que eu faço, normalmente, eles são feitos assim. você sabe que você falou uma coisa que tocou. Ontem eu vi um post no LinkedIn. Eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu não vi em lugar nenhum, saiu da minha cabeça, né? Eu precisava ensinar o pessoal, estagiário, tinha muito estagiário que ia pra gente, né? E eu precisava ensinar para ele tensão, corrente e resistência, né? E ele tinha visto lá só, cara, o Rui, né? E Lei de Ohm, primeira, segunda. Ah, mas você perguntava para ele, não sabia. Ah, nem sei para que usa. Aí, cara, eu vi um post ontem, eu falei, cara, eu ensinei isso aí há 15 anos atrás, nem LinkedIn eu tinha. É, ensinar com uma coisa física. Então, é claro, o elétrons também é físico, mas é uma coisa material, vamos dizer assim, Físico, né? Que você consegue pegar, né? e aí, o que que eu pensei, né? Falei, cara, eu vou explicar com água, né? E aí eu expliquei, falei, cara, ó, imagina que a caixa d'água é lá o seu suprimento, é a bateria de energia, tá bom? Os tubos são os fios, beleza? Você tem uma válvula, ela é um interruptor de lâmpada, tá vendo? Interruptor, tá? Aqui você tem alguma turbina, uma roda d'água, alguma coisa que você quer girar, beleza? Esse aí é o seu receptor, é a sua lâmpada, beleza? Tá. Quando você abrir a torneira, é o interruptor. Então, quando você abre, a água vem, né, e faz a roda girar, e aí você converte a energia ali, faz uma conversão para energia mecânica na ponta do eixo. Imagina agora que a água são todos elétrons. Já Então, acabou. você tem um fluxo ordenado de elétrons. Você tem o quê? Corrente. Porque todo mundo na engenharia chega a fluxo ordenado de O que elétrons. que é isso? Já fala assim. Aí fala DDP. O cara fica olhando Caraca, DDP, que manda caramba, aqui. será né? Cara, Então, aí eu explico. Gente, o DDP é a diferença de potencial. Então, quer dizer, a água está num potencial aqui de pressão e quando você abre, aqui o potencial é zero, a atmosférica é zero. Quando você abre, a água vai da onde para onde? A do tubo para fora. Então quer dizer o quê? eu tenho mais. Você tem a diferença de pressão aqui positivo, aqui é zero, ela vai fluir daqui para cá. Os elétrons, mesma coisa. Se você tiver 0 volts aqui, né, e você tiver um neutro aqui, você tiver uma fase aqui, vai acontecer uma diferença de potencial. Quando você fecha, é claro que você não pode fechar direto, mas você tem que ter um receptor, né? Senão é um curto-circuito. Mas quando você fecha aquele interruptor, os elétrons começam a circular, parte deles gera energia luminosa na lâmpada. Tá, então a corrente é a vazão, certo? Corrente é a vazão, a pressão é a tensão, porque os elétrons ele tem um potencial ali, ele está no potencial. Então é a pressão, que nem dentro do tubo, está numa pressão. E a resistência? A É uma resistência perda de carga. é a perda de carga, é o atrito na parede do tubo, são, Não é né? isso? Aí eu explicava isso pra turma desse jeito, né? Aí o pessoal ficava pensando, falando, agora você fica pensando e abre a sua torneira, pensa que é um interruptor, É a pronto, cara. melhor maneira. E Já assim, materializa eu essas lembro a primeira coisas. vez que eu dei aula particular, na época que eu tava na faculdade, aí foi uma menina que a tal de. Ela se ferrou assim no meio do ano. Aí eu pensei, vou dar. Só que eu ensinei ela como estudar. Aí eu pensei, cara, no final do ano ela me chama de novo, eu ganho mais R$ 10. Eu só não lembro quanto que é. Aí não, a menina passou direto. Que é justamente a analogia a melhor maneira. E uma Sim, das coisas que eu falo, que eu falo que a pergunta que eu mais gosto é, e daí? Ah, é a diferença do não sei o que, potencial que você falou. Tá, mas e daí? O que que significa isso? é isso Se mesmo. eu não souber o que significa ou como Não adianta aplicar, não nada, a adianta palavra é nada. bonita, mas e aí? É. Então, por isso que eu, particularmente, a linguagem que eu procuro falar, assim, é claro que eu tô fazendo um treinamento aqui, eu falo uma maneira que as pessoas entendem, depois falo, agora entendeu? Entendeu. Agora vamos falar o termo técnico correto. Sim, claro. Aí a gente migra para aquele, né, para aqueles exemplos que é o que você falou. Você saiu de um exemplo que todo mundo já viu, abriu já uma torneira na vida para a realidade da elétrica. Essa é a melhor maneira de você especificar, Você quer de ver fazer as pessoas entenderem. um ponto que aconteceu na minha equipe esses dias? Na minha equipe ainda, eu não sei se foi uma coisa de falta de atenção, mas bem, e aí a gente vai entrar no assunto que você domina também. Pressão negativa. Aí chegaram com equipamento, ó Dario,
eu acho que não é bom a gente mexer não, porque esse equipamento aí é de pressão negativa. Eu falei: "Ah, é? Pressão negativa é vácuo". "Ah, é vácuo?" É só "É, isso? pressão negativa é vácuo". "Ah, mas só", falei: "É". Pronto, acabou, entendeu? É, Mas o pessoal, então, aí dentro disso que você endeusa o negócio, embeleza demais e Então, dentro disso que você tá falando, é assim, aí vem a pergunta que eu falei, e daí? Tá, a pressão é positiva. Tem uma, tá aqui a canequinha, ela tem um reservatório aqui, a pressão é positiva. E daí? O que que acontece? Bom, se eu vier aqui e fizer um furinho, o que que vai acontecer? sim, Se ela, a pressão aqui tá positiva, positiva, sai daqui e vai para cá. sim, E se a pressão for negativa? Vai entrar ar. vai entrar, vai puxar. Então, por isso que aí entra, por exemplo, se a gente fosse falar, qual é a diferença da bomba afogada e bomba não afogada? Bom, primeiro, o que que é isso? Bomba afogada, o nível está aqui e a bomba está abaixo dele. Isso é bomba afogada. Bomba não afogada, o contrário. A bomba está acima. Beleza, entendeu o que que é o conceito? Legal. E daí? E eu com isso? Bom, e Sim, daí que se você tiver uma bomba não afogada, a pressão na linha de sucção depois que sai do nível, ela é negativa com certeza. E daí de novo? E daí que se você não fizer as conexões direito, vai entrar ou numa válvula, por exemplo, que às vezes você tem passagem de ar na válvula, sim, e às sim. vezes a vedação ela é boa para pressão, mas não é boa para vácuo, vai entrar ar e a bomba vai começar a cavitar, fazer um monte de barulho. O pessoal vai falar: vocês analisaram cavitação, NPSH? Analisou, mas não é a cavitação, é a aeração, que dá o mesmo efeito. Então, que é um problema de campo. A aeração e cavitação são coisas diferentes, mas que têm efeitos práticos similares: barulho, Sim, ruído, sim, sim. etc. Então, esse é um ponto importante, tá? E daí, por que que eu tô falando de afogado e não afogado? Então, esses são os pontos. E aí eu percebo, por exemplo, nos treinamentos, que é quando eu vou fazer treinamento, já fiz treinamento para mecânico e treinamento para engenheiro. Um dos primeiros que eu fiz numa empresa lá em Sergipe, depois que terminou, o pessoal falou: a primeira vez que a gente faz um treinamento, que o pessoal, que a gente sai aqui com coisas para aplicar de fato. Eu falei: Sim, para mim foi legal. treinamento Por quê? O que que eu prático, né. fiz? Antes disso, eu cheguei para um amigo meu mecânico e falei: me dá algumas bizu desse ponto, que ele tem mais prática que eu naquilo lá. Ele me deu. Ah, legal. Juntei com o que eu sabia e apresentei pro pessoal. Então, costumo falar nos treinamentos: falo, primeiro a gente vai discutir o certo, depois a gente discute o que dá para fazer. Porque só quem trabalhou em campo sabe que Tem não, que não, analisar as não dá situações, para fazer exatamente o que a Sim, teoria dá. Então a ideia é que você faça o que dá para fazer o mais próximo possível do certo, sim. sem chutar, né? Exatamente. Por falar em campo, cara, eu gostaria de perguntar para você, que nem os problemas de campo mais comuns, tá? E aí pode a gente falar de bomba e tubulação junto, né, válvula também, porque você é especialista nessa parte. Você acabou de falar da cavitação, aeração, golpe de ariete, fala pra gente quais são os principais, as causas e o que fazer para não acontecer isso. Olha, eu acho que assim, se a gente for falar de equipamento, independente se é bomba ou não, o campeão de audiência, na minha opinião, que está ali, eu não sei se é a máxima ou mais comum, mas está bem frequente. Normalmente é problema você tem muito frequente problema de lubrificação. Lubrificação. E aí o problema de lubrificação está relacionado, sobretudo, com contaminação do óleo. Então você pega, por exemplo, bombas, que você tem o óleo, e aí muitas bombas são vedadas com retentores, e o retentor é mais ou menos comparativo, a gente pode fazer um relativo, lagacheta versus selo mecânico. O retentor, ele tem um desempenho inferior a um protetor labirinto, por exemplo. Como a gacheta tem, né, no quesito vazamento, ela é menos eficiente, vamos dizer assim, quando comparado com o selo mecânico. Então, você tem uma área muito úmida. Tinha um cliente que eu atendia na região da Serra, ali de Paranapiacaba, aqui próximo a São Paulo, que lá era muito úmido, no meio da serra. Então, eles tinham problema de a umidade na água, umidade na água, umidade, né, a água condensar, né, por causa da umidade condensar no óleo, então eles tinham muito problema de óleo. Começaram a substituir retentores por protetores de mancal tipo labirinto, ou até mesmo tipo selo mecânico, que também tem, e aí a eficiência dos equipamentos começaram a melhorar bastante. Então, Bacana. lubrificação é um problema bastante comum, né? E eu estou comentando isso primeiro, por quê? Porque isso aí está na mão da manutenção observar e da própria operação, né? Sim, sim. E em segundo lugar, eu não sei se na escala de frequência você tem os equipamentos errados.
Os Tá. equipamentos é igual lá, você pega, né, o que você falou lá do inversor de frequência. Você tem vários tamanhos, cada um para fazer Sim. determinadas coisas. Ou você tem capacidades diferentes de cada É um equipamento. range, né, de tanto a tanto, atende E aquilo. uma coisa que é muito comum, às vezes o pessoal fala assim, aconteceu isso na última empresa que eu trabalhei antes de ficar em tempo integral na engenharia. O pessoal pediu uma bomba de lóbulos para, se não me engano, acho que era 2 bar e uma determinada vazão que eu não me lembro. E aí eu não sei por qual motivo os caras resolveram testar isso com 5 bar. Aí foram testar e deu pau. Não deu certo. Aí eu falei, mas por quê? O motor foi dimensionado para 2, não foi dimensionado. E esse é um ponto importante, né? Que às vezes o pessoal faz assim, eu quero aumentar a vazão, então eu vou aumentar a rotação. Aumentar a rotação, aumenta a vazão? Sim, qualquer bomba. Seja deslocamento positivo ou bomba centrífuga, beleza. Só que potência hidráulica é Rho vezes Q vezes G vezes H. Vou traduzir aqui. G é a Rho, densidade, G, aceleração da gravidade, aí que vem os dois parâmetros da bomba. Vazão, que é o Q, e o HB, que é a altura manométrica. Se eu aumento a rotação, eu aumento vazão e aumento a altura manométrica. Então eu posso aumentar de forma indiscriminada a rotação do equipamento? Não. Porque. E o motor? Como que ele está? Agora, se você tiver com o motor sobrando, aí beleza. Mas não dá para você simplesmente ir lá e. E é isso que o pessoal, eu dobrei aqui a rotação, mas o mexendo, motor né? continua o mesmo. Muda o fechamento. Então, tipo assim, você muda a condição da bomba. Então, isso é muito comum, o pessoal comprar o equipamento para uma condição, e aí daqui a pouco você vai ver ele tá usando para outra condição. E aí o equipamento começa a quebrar, não sabe por quê? Porque ele foi feito né, direcionado para uma coisa, e quando vê ele estava sendo usado para outra. Aí dá pau, dá bastante pau também de Sim, sim. campo, né? Esse é um ponto. E daí que, por isso que um dos motivos que eu criei o curso Especificação de Bomba foi para isso. Para ajudar o pessoal, muitos alunos nem são projetistas, vamos dizer assim, de Sim, sim. instalação, mas são pessoas que fazem investigação. Eles precisam saber se a bomba que está lá está certa. Como é que eu sei se a bomba está certa? Aí eu tenho que fazer a avaliação de Voltar. cálculo de trás para frente, exatamente. Então, esse é o ponto chave. Esses são, acho que os dois que eu lembro aqui. Agora, o selo mecânico, ele costuma ser vamos dizer assim, o vilãozão. O pessoal, o selo mecânico é ruim e tal. Não, na verdade, o selo mecânico, ele é o elemento de máquina mais fraco que você tem no equipamento. Você pega um rolamento, o que é feito o rolamento? É puro aço, Né? né? Seja esfera ou seja rolo. A maioria da parte, né, do rolamento é metálico. Sim. Agora, o selo mecânico, você tem cerâmica, você tem grafite, você tem umas Muito partes mais. rígido e frágil, né? Isso. Então você tem. Ele é mais. Então ele acaba dando pau mais fácil, mais rápido. Então ele acaba sendo um sintoma de outros problemas. Então, assim, erro de montagem é muito comum. Alinhamento, balanceamento, o pessoal não faz direito. Aí o pessoal não checa, às vezes tá com batimento alto, às vezes está empenado o eixo. E aí você pega, por exemplo, as especificações do selo mecânico, ele traz uma série de limites. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas uma série de limites relacionados ao quanto de batimento que pode ter, né, o quanto de empenamento. E aí, o que que acontece? Quando você tem duas faces no selo mecânico. Se o eixo estiver desalinhado, ele vai fazer assim, quando você Não vai ficar soltar. paralelo, né? E aí vai vazar mais, Sim. né? Então acaba vazando mais. Só que às vezes, teve uma vez que eu postei no LinkedIn, inclusive, uma ferramenta que era manivela assim, e a tubulação ela estava Desalinhada. desalinhada. Aí você põe a ferramenta, ela faz isso. Aí eu coloquei o texto assim, a ferramenta certa para fazer o que não é certo. Porque o certo é você alinhar, Sim, claro. né? Então, quando você trabalha, né, nesse... E é o que acontece, que eu falo, o cara precisa entregar ali. Não vai falar, ó, Sim. espera mais três dias para eu Tá só alinhar. parado, o cara tá O ali. cara vai mandar bala. Só que ele tem que saber que ele vai fazer o equipamento quebrar mais rápido. Sim. Então, às vezes, o camarada não consegue lá, o mecânico, o técnico mecânico, não consegue fazer o alinhamento direito porque a tubulação está forçando o equipamento. Aí tem um risco e tem que ter um conjunto para assumir o risco com ele, né? Porque assim, vai Exatamente. voltar? Vai. Ah, vai voltar desse jeito, só que vai Por isso que eu tava falando pau. que nos treinamentos que eu faço, eu já começo assim, ó, primeiro a gente vai discutir o que dá para fazer, o primeiro o certo, depois a gente discute o que dá para fazer. E aí Sim. quando você vai fazer o que dá para fazer, você tem que ter ciência
de quais são os possíveis problemas. Então, se você faz uma adaptação momentânea para voltar à produção, porque está tudo parado, beleza, ok, mas já sai correndo atrás de providenciar outro equipamento, Você outros sabe que negócios. o problema não é fazer o recurso técnico, né? Não vou falar gambiarra, porque muitas vezes não é gambiarra, porque é um trabalho até bem feito de quem está fazendo. Só que o problema não é nem fazer o recurso técnico, o problema é esquecer O dele. pessoal não. É. O problema é esquecer. Porque assim, ó, Nossa, se quebrou do você nada. fez lá, tá numa programada, tá no final da programada, pô, vai ter que fazer, faz. Só que não esquece dele, cara. Depois você vai ter que voltar lá e vai ter que consertar aquela caca É, lá. é Então, isso. vai ter que ser. E outra, não, tá rodando, tá tudo bem. Cara, não confia nisso, porque vai dar pau, vai dar pau. O cara que esquece é que nem. Isso acontecia muito antes, né? A gente trabalha com a NR12. Hoje eu nem deveria estar falando isso, gente. Mas no passado, quando dava problema na parte de segurança de uma máquina, o que que fazia? Jampeava tudo. O eletrônico já jampeava tudo. Primeira coisa que ele fazia. E aí ele ia tirando o jumper, tal, tal, aí ele achou, por exemplo, é uma guarda lá, tal, tal. Ele colocava uma fita zebrada, uma sinalização lá, E pau na máquina. pau na máquina, colocava para rodar. Mas aí esquecia, né? Aí aconteceu uma. O cara tirava aquela faixa, daqui a pouco ninguém sabia mais, abria a tampa, pô, a máquina tá rodando com a aberta lá. Por quê? Porque ele fez, mas abandonou. E aí, cara. E ficou. Então, isso acontece com bastante frequência, né? O pessoal faz né, os ajustes ali para poder voltar à produção e depois não providencia. Não volta, não. Então, não dá, né? Então, tem coisas assim. Eu até tive um treinamento, eu fiz um treinamento recentemente na SKF, porque eu também tenho um treinamento de alinhamento, né? E a Sim. parte de balanceamento eu precisava entender um pouquinho melhor ali o procedimento. E o que o instrutor lá, muito bom por sinal, o Marconi, né? Ele comentou exatamente assim, ó, você tem um procedimento para fazer, não dá para fazer, bota no relatório que não foi feito por causa de Deixa X, o mais Y, próximo Z possível e e. faz o máximo que você puder fazer. Porque Com as ferramentas que senão, você tem ali na hora. que Né? na hora que estourar, pô, você não fez direito. Não, eu não fiz porque você, né, não autorizou, Você né? sabe uma coisa que eu vejo, tem muito vídeo aí da Índia lá, do pessoal recuperando peça e tal, fazendo aquelas coisas. Tem gente que E a desce a galera lenha, descendo a lenha, eu desce a lenha vejo. no LinkedIn. Eu queria ver, né, um profissional que está criticando aqui, se ele tivesse lá, naquele país, naquele lugar, É a trabalhando condição. com a cultura daquele jeito, ver se ele ia fazer diferente daquilo. Né, Talvez ele não exatamente. faria nem Isso naquela é o que a gente qualidade. fazia há um tempo atrás, mas, né, então o pessoal Foi tinha. evoluindo. A gente tem mais segurança. Hoje a gente trabalha com mais segurança. A gente tem NR12, pô. Nós somos uma empresa de adequação NR12. Então, a gente faz isso. Trabalha adequando máquina, adequando planta. É diferente. Agora lá, cara, eles não sabem nem o que é segurança. Então, Né, igual você pega, por é exemplo, em diferente. Cuba, como é que o pessoal faz em Cuba também? Então, Né, então você tem lá carros antigos, o pessoal tem que dar um jeito. exatamente. Então, aí entra. Por isso que eu gosto, por isso que eu não. Eu, assim, eu faço treinamento sobre bomba centrífuga. Qual que é a diferença de um treinamento meu de um fabricante de bomba qualquer, famoso aí que você queira, várias pessoas conhecem? A diferença é que se for certo ou se for bom, eu vou falar, e se for ruim também eu vou falar. Agora, você acha que o fabricante vai falar, isso aqui não é tão bom assim? Não vai. Sim. Então, tipo assim, esse é um ponto, né? Então, tipo assim, a gente vai lá fazer o treinamento e eu aponto, ó, isso aqui você pode fazer, isso aqui é legal, isso aqui é legal, ó, isso aqui não é bom, pode fazer, mas fica esperto. E às vezes o pessoal só traz, né, o viés do fabricante, ele só traz aquela ideia boa e a parte boa do negócio, mas ele Sim, não sim. traz o viés, a parte ruim. Vou dar um exemplo, bomba de acoplamento magnético. Bomba de acoplamento magnético, pela lógica do vendedor, é a coisa melhor do mundo, que basta você... Você está com problema de vazamento? Não pode vazar? Acoplamento magnético na cabeça. Só que acontece. E quando o acoplamento magnético falhar? Quem que segura o vazamento? Como é que eu sei disso? Porque eu já atendi empresas que teve. Então, por exemplo, bombas plásticas com acoplamento magnético é uma solução bem boa para bombear, por exemplo, ácidos diverso Sim, sim. Muito sulfúrico, agressivo, né? nítrico, etc. Vai bem. Só que teve casos que literalmente o copo ali que separa, ele soltou. Soltou E e aí vaza. Então, vai colocar? Então, você tem que ter um sistema de contenção na sua empresa contenção. ali. Exatamente. Então, tem situações que, na minha opinião, selo mecânico duplo pressurizado, né, não dá para a gente entrar em detalhe o que é isso aqui, Sim, sim. ele é, do ponto de vista Atenderia, né? de segurança, ele é muito melhor do que o acoplamento magnético. Sim, sim. Tanto que a norma API, por exemplo, para acoplamento magnético, você tem que ter um sistema de contenção de coleta de vazamento.
Por quê? Porque E ele esse prevê. monitorado que você falou, que tem um aviso, pô, posso colocar até no supervisório da máquina e me avisa. Exato, você Já, instrumenta ela e ela vai dar o aviso, exatamente. parar uma série de coisas, né? Vai avisar. Então, esse é por que que eu tô falando disso? Tô falando mal do acoplamento magnético? Claro que não, é Não, super bom. tem casos e casos, pô. Mas ele é sensível também a processo. Ele Sim, é sensível a tamanho de particulado. Eu já tive os dois casos, né? De situações que, na época eu trabalhava com selo mecânico, que eu perdi posição para acoplamento magnético. E já teve casos que nasceu o acoplamento magnético e eu ganhei a posição. Por quê? Porque era um equipamento que ele era sensível, ele é sensível a problemas de cavitação. Às vezes o processo gera vácuo, uma coisa que vai cavitar. Não tem o que fazer, é o sim, processo, sim. né? Faz parte. E aí quebrava tanto, e o equipamento é mais caro, a manutenção é mais cara, o pessoal falava, vamos colocar selo mecânico. Tiraram o acoplamento magnético e colocaram selo mecânico. Eu participei do processo para especificar o selo mecânico para aquele equipamento nas condições que ele Nas estava numa indústria química lá. Então, assim, Bacana, é o que eu costumo falar, né? Se o selo mecânico é tudo de bom, por que que ainda existe gacheta? com certeza. Se gacheta é tudo de bom, por que que existe selo mecânico? Então, essa é a Tem as pergunta que a gente tem que ramificações, né? fazer. Então, tem casos e casos, não é É. dá para ser bom em tudo, né? Bom, Michele, eu vou falar para você, você falou no começo que tinha que voltar umas 10 vezes aqui, vai Eu ter que acho que voltar a mesmo. gente nem começou a falar A ainda das gente bombas. já tá no final, olha lá, apareceu o fim ali já para nós. Final do túnel para nós. E eu vou pedir para você já passar, né, passar o seu contato, o contato da engenharia em si, né, para adquirir os seus treinamentos aí, de bomba. A gente não falou treinamento de parafuso, cara, mas coloca os seus contatos que o pessoal vai entrar lá e vai ver todo o seu portfólio. Pessoal, tem um portfólio muito bacana, indico, tá? E aí vocês podem entrar em contato, o Murilo também vai colocar na tela, tá? E depois vocês entram em contato e eu vou combinar com ele aqui para ele vir, né, mais umas 2, 3 vezes, né, para a gente falar de mais assuntos assim, que foi um papo muito bacana. Eu falei pra você que você vai querer afunilar o assunto, vai É, deixar aberto. é, Se deixar aberto. Não, e até para esclarecer algumas coisas, né? O pessoal fala assim: por que que eu falo de várias coisas? É porque tem aquela máxima de que quem fala de muita coisa não fala de nada, né? ah, sim, com certeza. É porque eu já trabalhei com várias coisas, são 20 anos de Sim, carreira. Então eu já trabalhei com exatamente. compressor, já trabalhei com selo mecânico, eu trabalhei com turbinas hidráulicas no começo de carreira. Mas faz parte, Então cara. tudo Faz isso, parte tudo aquilo. isso acaba, né, muita experiência que eu acabo colocando nos cursos. Mas esse curso, começando de trás para frente, por causa do curso de parafuso, começou de que jeito? O grande diferencial do trabalho que a gente faz é que o nosso treinamento ele não é fixo. Então, o treinamento parafuso, torqueamento e tipo de parafuso, ele surgiu de uma necessidade de uma empresa que nos chamou e falou: você desenvolve? Desenvolvo. E aí a gente desenvolveu em conjunto com eles, que eu não sou especialista de fato em torqueamento, mas eu sei bem, conheço a teoria, conheço tudo, mas nunca trabalhei a fundo. E aí o especialista dele, junto comigo, a gente juntou forças, montei o material e a gente fez os treinamentos em conjunto, e daí surgiu o treinamento online, torqueamento e tipos de parafuso. Legal. Então, essa é a maneira que a gente trabalha. Então, independente do tema, é claro, se você me chamar para fazer um curso de elétrica, eu vou chamar alguém que é da elétrica para fazer, Sim, porque um eu não vou me, especialista ali para para me dar o arriscar, apoio, que é né? o que já aconteceu, né? A gente já fez vários treinamentos de elétrica, eu chamei meu irmão para fazer comigo e Sim. tal, né? Parte de automação, entre outras coisas, né? Um amigo meu que é especialista em vibrações, eu chamei ele para fazer um treinamento sobre vibrações, práticas, né? De análise de vibrações. Então, esse é o foco. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o mais fácil, vai no Google, digita engenharia ECIA, que você vai achar. Engenharia ECIA, você vai. Bacana. Porque todos os domínios, engenhariaecia.com.br, .net, o .eng.br, que é o mais antigo que eu usava, todos são meus. Tá Então, qualquer tudo. um que você digitar vai aparecer. Mas, de qualquer forma, engenhariaecia.com. Aí tem várias abas, tem a aba de treinamentos, tem as abas dos cursos online, e na aba do curso online você vai ter como ver todos os treinamentos. Eu já vou perder a conta aqui de quantos treinamentos são, já tem mais de 10. Mas o principal, que é o que a gente tem dado mais atenção, é a especificação de bombas, porque ele tem um software de dimensionamento que a gente desenvolveu para facilitar. Então tem que ter um vídeo lá explicando, né? Então, tipo assim, se você pegar lá, usou uma vez, você já. Porque ele é muito simples, né? Eu fiz ele para ser qualquer um. É claro que você tem que ter fundamento. Sim, Que é claro. o que o pessoal faz, às vezes pensa, né? Eu tenho
eu tenho software, para que que eu preciso da teoria? Ué, o software você vai colocar dados e ele vai te dar dados. Se você não souber colocar dados e não Sim. souber analisar dados, ontem mesmo, só fazendo um parênteses aqui, eu estava gravando um vídeo para explicar o software e durante a gravação eu botei um dado errado. Aí acusou lá um erro. Aí eu falei, ó, que interessante aqui, ó. Tá dando erro aqui, ó. Tá vendo aqui, tal, tal, tal. Provavelmente eu errei lá em tal lugar. Aí fomos lá em tal lugar e realmente eu tinha, em vez de colocar polegada, eu coloquei metro. Aí deu uma Já velocidade muito testou o baixinha. sistema ali mesmo. Então, assim, é nessa ideia, né? O software ele é bem didático. E o nosso foco acaba sendo as bombas, né? Então, a gente tem cursos de bomba centrífuga, curso de bomba de deslocamento positivo, bomba de vácuo, tem curso de válvula industrial, porque uma coisa vai chamando a outra, né? Sim, sim, E sim. à medida que o pessoal vai me chamando para os desafios, né? Ainda não liberei, por exemplo, o que eu acho mais curioso, eu falo, né? Que eu sou contratado por várias empresas de bombeamento que fabrica bomba para fazer treinamento de bomba para eles. Aí eu falo, vocês que tinham que me dar treinamento. Então hoje eu tenho parceria com algumas empresas nesse sentido, né? Então eu desenvolvi todos os treinamentos para os funcionários deles. Então eu não tenho online ainda, mas eu vou lançar quando der. Por exemplo, soprador Roots, Tá, bomba de vácuo de anel líquido, né? A gente tem legal. alguma coisa no treinamento. Parte de válvulas também, válvula Mangote. Então a gente tem vários assuntos que a gente foi desenvolvendo, né? Porque alguma empresa nos chamou e a gente desenvolve e depois a gente acaba lançando o curso online também daquele tema, né? Show de bola, show de bola. Mas aí a gente também tá no LinkedIn, Instagram. Sim, sim. Instagram eu sou bem modesto, tem 2.000 e poucos seguidores só. Eu também tenho. E no YouTube, Jarieci, a gente tem 2 canais, né? O mais antigo fez 50 mil inscritos agora recentemente. E o mais novo tem 2.500. E no LinkedIn, acho que a gente é uma das maiores páginas de português, Sim. com conteúdo técnico, tem 132 mil seguidores ali. Show de bola aí, gente. Já pega essa dica aí, ó. Segue lá. Segue lá o canal da Engenharia Si. Engenharia Si, porque é muito bacana. Eu sou inscrito. E também sigo lá no LinkedIn. É muito bom os conteúdos, bem didático, tá? E fica aqui o convite, Michele. Eu agradeço muito você estar aqui e fica o convite para vir uma próxima vez aí. A gente vai agendando aí conforme sua agenda também. Não, legal. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Gravação, assim, eu sei, eu tô acostumado a gravar já gravei mais de 1.000 vídeos já nos últimos 8 anos aí, mas, assim, de podcast é a primeira vez. Eu fico à disposição. Eu falei pra você que não, se for falar só de selo mecânico, dá pra falar umas 3 vezes aqui. Com certeza, com certeza. Gente, Ó, não se esqueçam, não saia sem fazer a sua inscrição nesse canal. O Dapcast foi feito para vocês, ó, tem um tempo, né, do Michele, o meu, né, de todo mundo, a equipe aqui, ó, tem o Murilo, a Mariana que tá aqui. Cara, os caras preparando conteúdo para vocês, né, um grande player da indústria, trouxe uma bagagem de mais de 24 anos, mais de 20 anos, então é importante que você faça a sua inscrição, ative o sininho e já deixe seu like. Se tiver na plataforma de áudio, depois dá uma passada aí no YouTube e já faça a sua inscrição também. Bom, obrigado, Michele. eu que agradeço. E O tempo foi curto, acho que a gente teria falei. que ficar aqui umas 3 horas, mas... Eu avisei você, que tem coisa pra caramba pra falar aí, se a gente for distrair aí. Não, mas foi muito bom, muito bom. Obrigado, Eu que viu? agradeço aí. Valeu. Tchau, galera. Até a próxima.